economicamente, preservando o meio ambiente, com um olhar especial para o agro, né? De uma forma sucinta, gente, nós podemos assim definir os sistemas agroflorestais, né? Que são sistemas que chamam a atenção do mundo para os efeitos climáticos, para os relacionamentos socioambientais e para o futuro econômico do mundo, já que da Terra, né? Que gera a sobrevivência da nossa humanidade. Assim, o Papo Produtivo de hoje vem falar do 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, que é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, que vem reunir pesquisadores, extensionistas, estudantes e produtores do Brasil e de diversos países da América. Evento qual eu tive a honra, né, de abrir na última segunda-feira, dia 13 de dezembro, e ele segue até o dia 17. Então, a gente está aqui trazendo essas informações para você. E é com muita honra que eu também recebo aqui, agora na nossa bancada virtual, o presidente da Associação Brasileira de Sistemas Agroflorestais e coordenador da Comissão Organizadora e Científica do 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, professor Dr. Ivan Crespo Silva. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer muito grande estar participando desse programa com você, dessa entrevista, e também já aproveito para o seu público, para o público da Bahia, parabenizar pela excelente abertura do Congresso que você realmente nos ajudou a fazer. Foi brilhante, foi muito boa. Trouxe o ar da Bahia para esse Congresso. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, né? Fazer parte dessa construção é valioso demais. Professor, vamos começar do início, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é e como se consiste um sistema agroflorestal, para que nós possamos ter amplitude de como este congresso vem agregar valor para o entendimento técnico, científico da produção aqui do nosso Brasil como um todo. Boa pergunta. É uma pergunta assim básica sobre a questão agroflorestal. Na verdade, nós, do ponto de vista técnico e científico, já imaginávamos, né? Não precisar estar comentando tanto sobre os conceitos ou o significado do termo, mas a gente vê em todos os lugares por onde eu passo, né, que ainda é necessário, se faz necessário para tornar mais consolidado na mente de muitas pessoas a ideia agroflorestal. Então, o sistema agroflorestal, como conceito, como conceituação clássica, na verdade, é a tecnologia, né, ou a ciência de combinar numa mesma unidade de área espécies arbóreas com cultivos agrícolas, podendo ter ou não a presença de animais, para oferecer bens e serviços em função da interação desses componentes, né, em bases sustentáveis. E aí, bem a propósito, o cacau, a cultura do cacau é um dos exemplos mais importantes, mais significantes que se tem de um sistema agroflorestal consistente, equilibrado, né, que conhecemos. Isso é muito importante para a gente conseguir ter essa definição, né? Aí, tendo essa definição, eu quero falar contigo sobre o 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. Tem uma grade extremamente extensa, com temáticas importantes, consolidadas, no segmento de levar compreensão e ampliar o conhecimento dos pesquisadores. Fala um pouquinho sobre o processo de evolução do Congresso, como foi que ele surgiu e para que finalidade plena vocês constroem o 12º Congresso Brasileiro. Bom, o Congresso, normalmente, a definição da sede do Congresso, Caliana, ela se dá durante o próprio Congresso, durante uma assembleia, né? E aí nós recebemos propostas de vários lugares e aí elegemos esse novo local, né? Ilhéus já passou por isso. Duas edições do nosso Congresso foi exatamente em Ilhéus, né? E foi todo ele estruturado e organizado pela CEPLAC, né? Pela querida CEPLAC, né, que exatamente estava por trás e deu um suporte total. Aliás, alguns dos melhores congressos exatamente estão esses dois de Ilhéus, entre os melhores congressos que nós já realizamos, né? Então, houve a decisão de fazer o congresso, foi uma oferta da universidade, da Escola de Agricultura, né,
de Luiz de Queiroz, que é da USP, né? Uma escola tradicional, muito conhecida. E nós, então, depois dessa decisão, começamos um processo de construção, de conversas, sempre muito trabalhoso. E quem está na frente da organização, normalmente, estabelece parcerias com várias organizações. No caso, ali entrou a Embrapa, entrou outras universidades, e várias outras organizações, tanto governamentais quanto não governamentais. É um processo de construção que começou de maneira presencial, nós depois precisamos parar em função dessa grave catástrofe que nos abateu a todos, né, da Covid, do Covid-19. Então, parou ali em 2020 e agora, realmente, depois de muito esforço virtual, todos nós ali trabalhando virtualmente, conseguimos chegar nessa 12ª edição. E não foi muito fácil, é um congresso muito diversificado, como você comentou. Nós temos, por exemplo, só de palestrantes, 94 palestrantes, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo também. Tem gente, representante de vários países da América do Sul, da América Central, dos Estados Unidos, a Universidade do Missouri, por exemplo, né? Gente do México também. Então, é um congresso muito complexo, como os sistemas agroflorestais são complexos, que exigem conhecimento, dedicação, né? E o uso muito grande, realmente, da ciência, no sentido mais amplo da palavra. Está sendo um congresso muito bom, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito, muito boa, e é um congresso, então, pela primeira vez, 100% online, onde temos a participação de alguns colegas aí da Bahia, colegas da CEPLAC, como o nosso amigo Raul Vale, né? O nosso amigo Manfred Miller, que é o vice-presidente da sociedade junto comigo ali, né? E outros colegas. Então, tá saindo tudo bem, está indo tudo correto. Que maravilha. Professor Ivan, conciliando pessoas e evoluindo paradigmas, o tema central deste congresso. Ao longo dos anos, nós percebemos que o processo ambiental, falar de meio ambiente, é algo que enche os olhos de muitos, e aí eu não vou me referir à comunidade científica, que está ali envolvida e dentro da temática, entendendo plenamente, mas não absolve ainda na magnitude do como a gente necessitaria, a humanidade como um todo, e a gente também não fala disso somente no Brasil, a gente leva para o mundo, né, sobre essa questão ambiental. Entender o meio ambiente e associá-lo de uma forma plena com o entendimento que o agronegócio, conciliado com a preservação da mata, da floresta, ela gera renda, ela gera desenvolvimento. E aí a gente puxa para a cacauicultura, como o senhor bem disse no princípio. Cacauicultura é uma das culturas que mais preserva o meio ambiente, mas nós enfrentamos hoje um problema, ausência de oportunidades, ausência de políticas públicas, ausência de um entendimento na parte de legislação, né? Amplitude na parte de legislação, que fortaleça, que favoreça o produtor a manter o seu cultivo em um sistema que valorize o meio ambiente e assim ele continue tendo produtividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa vertente dos sistemas agroflorestais e a cacauicultura, e como nós podemos estimular os nossos produtores a manter esse sistema, puxando aqui para a Bahia, para a nossa região também, o sistema Cabruca. Puxa, Karina, você colocou aí um universo de questões importantes, né? Nós poderíamos passar aí dias conversando sobre isso, mas eu queria te dizer o seguinte, é como se diz lá em Portugal, há uns 4 meses, quando liberou o passaporte, a entrada, né, em países europeus, eu estive lá, tive a convite de uma universidade na Espanha, fui até Portugal. Em Portugal se costuma dizer muito uma frase que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, nessa história de nem tanto ao mar, nem tanto à terra, isso remete a equilíbrio, né? A busca do equilíbrio. Então, começando ali pelo início da sua pergunta, da questão ambiental, eu diria que, primeiro, a questão ambiental ela precisa ser vista como parte de um conjunto, parte de um todo. E nesse todo entra aí o ser humano. Entra o ser humano com suas demandas, com suas necessidades, não é?
E isso é fundamental. Quando se coloca a questão ambiental sobrepondo a questão humana, e aí entra aspectos econômicos, né, e outros, aí fica muito complicado. E eu diria que esse equilíbrio ele está muito fortemente estabelecido na cultura cacaueira, ou seja, nós temos ali todas as pontas. Lamentavelmente, o país tem deixado de lado, não tem dado a visibilidade, o suporte, né, merecido pela cultura e pela gente que vive nos polos cacaueiros do Brasil, especialmente aí na região de Ilhéus, né, um centro que saiu para o mundo numa determinada época como o grande polo do cacau mundial. Não é? Então, eu acho que essa é uma questão, integrar a questão ambiental com a questão econômica e com os demais aspectos, inclusive culturais. Então, eu acho que a cultura cacaueira tem tudo isso e representa, de fato, um modelo, talvez um modelo mais importante, né, mais exemplar que se tem de sistemas agroflorestais que, de fato, consegue aportar benefícios para o produtor. Não é? Se nós olharmos os programas de desenvolvimento que o Brasil fez no caso amazônico, por exemplo, o que sobrou desses programas todos foi o quê? O cacau. É o que sobrou. Não ficou a seringueira, não ficou a cana-de-açúcar e nem outros. O cacau continua, com todas as oscilações de mercado, com toda a falta de apoio oficial, não é? É o cacau que continua ali. Não é? É o cacau que continua. Então, essa é uma cultura importante. E aí, sobre essa questão mais forte, né, entre esses aspectos ambientais e aspecto produtivo, eu diria que, inclusive, o agronegócio, tão mal falado, e muitas vezes com razão, realmente, porque há excesso de monocultura, excesso de áreas que são utilizadas para a produção de soja, né, e outras atividades. Então, o cacau, inclusive, consegue aportar para o agro a suavidade que muitas vezes o agro não tem, porque o cacau é exatamente esse equilíbrio, né, que nós estamos aqui comentando, ou seja, consegue propiciar renda e suporte ambiental. E nesse suporte ambiental, a gente também puxa um gancho para a questão dos créditos de carbono, né? Nós temos aí um sistema de cultivo, a região sul da Bahia, por exemplo, 440 mil hectares em Cabruca, então há um universo muito grande de possibilidades de captação de carbono, o que gera uma possibilidade de bilhões para o nosso país. E essa é uma questão que não está sendo explorada, né? Que já passou do tempo do Brasil conseguir estar a anos-luz à frente desse processo, porque nós temos aí o nosso acervo ambiental muito grande, um dos maiores biomas do mundo, mas pouca legislação que favoreça um dinamismo em relação a esta questão. Fala um pouquinho, professor, sobre esse processo de captação de carbono e o que o Brasil vem perdendo por não estar abraçando causas como essa. Eu diria que tem alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, esse é algo novo no mundo, né? E algo muito importante, que cada vez cresce mais. E não é só carbono, é água, né? São os chamados serviços ecossistêmicos, né? Ou serviços ambientais, no sentido mais amplo assim, da palavra. E esse contexto dos chamados PSAs, ele representam também uma oportunidade de ouro para sistemas culturais integrados, como é o caso da cacauicultura, né? Quando está, de fato, integrada, que é o que predomina, né? A cultura realmente sombreada. Então, de fato, é uma oportunidade não aproveitada plenamente. A cultura cacaueira já dispõe de informações, não é de hoje, sobre o acúmulo de carbono, sobre a captura de carbono, não é? Pelo sistema da cacauicultura como um todo. Então, há informações importantes, e não só no Brasil, sobre a questão do cacau. Na América Central, por exemplo, existem, inclusive, empresas já atuando diretamente na compra de carbono de cacau, de sistemas de cultivo do cacau. Então, falta, eu diria que organização, né? Organização social, organização de agricultores, falta difundir mais esse tipo de informação, porque, além do valor do carbono que é pago, eu diria que mais, não sei se mais, mas tão importante quanto, é a marca que vai agregada ao teu produto, de você estar vendendo carbono. E você, que é da área de comunicação, sabe a importância
da agregação de valor em função desses aspectos ambientais. O mundo está clamando por isso. A madeira certificada ela tem um valor maior e a aceitação maior do que um material que não é certificado. Então, e assim como tem vários produtos, os certificados um valor maior. Então, essa agregação de valor propiciada pelos serviços ambientais é muito importante e deveria ser melhor aproveitado, né? Por organizações sociais que atuam na área da produção. Não é? E aí eu coloco muito isso para a questão da Bahia, onde está concentrada, né, uma área tradicional com essa cultura tão extraordinária que é o cacau. Isso, e quando a gente toca nesse assunto e trazendo aí esse aspecto econômico, né? Porque a ideia da preservação do meio ambiente, ela precisa estar muito alinhada com a questão do reconhecimento econômico, porque quando a gente trabalha no agronegócio, professor Ivan, há um clamor, há uma angústia, há uma necessidade das pessoas terem, eu vou cultivar, eu preciso ter a máquina, né? Eu cultivo, preservo e tenho a economia em movimento. E com todos esses problemas que existem, políticas públicas, tal, que já citamos, há uma tendência muito forte aqui, principalmente na região sul, da mudança de cultura de algumas propriedades. O descrédito, em decorrência da vassoura de bruxa e inúmeros problemas, gerou um desânimo no produtor. Não estou falando de todos, estou falando de alguns, mas que esses alguns acabam gerando um processo de desmotivação, né, nesse setor. E a transferência para pastagens, né? Você tirar o cultivo do cacau e transferir para pastagem. E aí a gente puxa o tema que na palestra de abertura me deixou muito feliz, que foi a palestra magma, né, do Congresso, que foi com o professor Dr. Xinbu José, da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, que trouxe o tema agro-silvio-pastoril, integração sustentável de pecuária, forragem e florestas. Porque quando a gente consegue conciliar esses três, né, e aí a gente coloca cacau e cultura específica nesse processo, isso nos motiva. Fala sobre o sistema agro-silvopastoril, sintetiza aqui um pouquinho para a gente também como foi essa palestra do Xinbu José na cerimônia de abertura do Congresso. O professor Chibo é um personagem muito conhecido, não é, na área de sistemas silvipastoris, não é? Ele foi diretor do Centro de Sistemas Agroflorestais dessa mesma universidade, que é um centro agroflorestal bem importante, né, para as condições americanas, e ele tem, de fato, muita experiência, é um professor de origem indiana, que já trabalhava com manejo silvipastoril, né, na Índia, e mostrou uma maneira de se fazer esses sistemas de forma bem sustentáveis, bem equilibrada, manejando pasto, embaixo de sombra, né? Fazendo com que o pasto utilizado seja um pasto tolerante a determinados níveis de sombra, combinando o plantio de árvores com as podas periódicas e com plantas que percam folhas, né? Para que possa entrar luz em determinados momentos do ano. Então, na verdade, são formas de manejo técnico e que se consegue ter realmente esse equilíbrio. Agora, eu queria me reportar mais especificamente a algo que você mencionou na sua fala, e aí se me preocupa que a área de cacau estejam sendo derrubada ou retirada em favor da pastagem. Se eu não me engano, eu entendi um pouco isso. Isso me preocupa, porque daí me parece uma opção equivocada, absolutamente equivocada. Não é? Então, o cacau, embora tenha toda uma importância que se reconhece do ponto de vista econômico, cultural, né, das tradições da Bahia e dos povos cacaueiros, na realidade, o cacau a cacauicultura pouco aproveitou do sistema como um todo, ou seja, ela sempre esteve associada com outros elementos na sua cultura, mas não aproveitou tanto esses outros elementos. E no sistema florestal, a ideia é que você tenha multiespécie, mas também multiprodutos. E praticamente o sistema do cacau foi focado num só produto, que é o cacau. O cacau pode ser o carro-chefe, sem dúvida, o seria e o será, né? Mas eu acho que seria bom esse olhar, né, para os componentes integrados, né? Componentes florestais,
outras fruteiras que poderiam estar ali associadas ao cacau, né? Produtoras de resinas, de látex, etc. Então, eu acho que seria importante fazer essa combinação e ofertar mais produtos. Agora, transformar isso em pasto realmente é quase uma heresia, na minha opinião. Exatamente. E é esse estímulo, meus queridos seguidores aqui, TV Cacau, Papo Produtivo, que nós queremos estimular, e acredito que o Congresso, pelo que senti, pelo que acompanhei, e a Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, tem a missão, né, de trazer essa abertura, trazer essa visão, estimular, munir os nossos cientistas, pesquisadores, nossos extensionistas desta visão. Professor Ivan, pesquisa, extensão, assistência técnica, um tripé de equilíbrio, né, entre você ter a ideia e colocar lá na prática, acompanhando, monitorando o produtor. E aí a gente pode se expandir para inúmeras culturas esse modelo também, mas quando a gente fala de cacauicultura, a gente fica um pouquinho mais à vontade, porque a cacauicultura, ouso dizer, em vários lugares, é uma das poucas, se não a única, que mantém a presença do homem, né, no campo, em sua quase totalidade, porque quanto mais valor agregado você tem com a mão de obra do indivíduo, mais você consegue ter aí valor no produto final. Até porque sistemas de cabruca, as áreas geralmente cultivadas do cacau, elas são oscilosas, e isso não favorece determinados maquinários, como café, a cana e os outros, o milho, por exemplo. Esse equilíbrio, esse tripé de assistência, extensão, pesquisa, é um modelo que funcionou durante muitos anos e foi muito projetado, principalmente pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. E hoje a gente percebe, constitucionalmente percebe também, que se está se dissolvendo no conceito central de uma instituição e migrando para outras. Eu queria a tua opinião como pesquisador, como cientista, como doutor dessa área, como é que você vê essa distribuição, né? Decomposição de um sistema unificado de um tripé que levou o produtor durante muito tempo uma história, um estudo de análise, e hoje se diluindo por conta de outras instituições. Bom, muito obrigado pela essa pergunta, Karina, até porque me permite contextualizar a minha resposta. E antes de contextualizar, eu quero te dizer o seguinte: eu fui pesquisador da CEPLAC durante muito tempo. Então, minha formação profissional básica, eu diria que até fundamental em determinado momento, foi feito como pesquisador da CEPLAC, né? Eu passei um período aí em Ilhéus, né? E o outro período maior na Amazônia. E eu posso dizer com segurança absoluta, conhecendo outras instituições e outras experiências, não só no Brasil, mas fora do Brasil, a experiência da CEPLAC foi absolutamente exemplar. Esse, eu diria que é o modelo ideal. Uma instituição que, no seu mesmo universo, contempla pesquisa e extensão, ou seja, contempla o pesquisador e a voz do produtor via o extensionista. Eu diria que, acho que Paulo Alvim uma vez disse isso, que quem dava juízo à pesquisa era o extensionista, né? Ou o serviço de extensão. E eu concordo, porque pesquisador, se você deixar ali, vai pesquisar ponta de asa de borboleta, não que não seja importante, mas vai buscar o que a sua mente direciona. E o extensionista, ele aponta, ele está com o pé no chão, ele precisa levar a tecnologia, a informação para o produtor. O sistema é absolutamente funcional, a CEPLAC demonstrou isso o tempo inteiro. Eu concordo absolutamente, acho que é absolutamente surreal o que se fez com a CEPLAC, o que se fez de destruir um processo, um tripé tão exitoso, tão respeitado mundo afora. Mundo afora. Muita gente se espelhava na CEPLAC exatamente nesse modelo, né? Conjugado. Então, é absolutamente lamentável, porque não só o extensionista levava a pesquisa para o produtor, como ele trazia também a demanda do produtor para o pesquisador. Ou seja, concentrava numa linha, numa direção, né, que é a direção
do nosso cliente principal, né, de um pesquisador, de um extensionista, que é o produtor rural. Então, é uma pena, é absolutamente lamentável, incompreensível, eu diria, o que o governo federal fez, e agora deixou aí um sistema de extensão absolutamente solto. Na verdade, esse não é só um problema interno para a CEPLAC. Eu diria que o serviço de extensão rural como um todo no país, ele está destruído. O Brasil já teve a Embraer, né, a Embrater, que era exatamente a empresa brasileira de extensão rural. Depois, já mais recente, se criou uma agência de extensão que não funciona, na verdade, na prática, repassa recursos, mas não funciona como deveria funcionar na essência, com os objetivos que eu li quando ela foi criada, né? E hoje os serviços de extensão, de modo geral, estão muito pulverizados, sem condição de dar ajuda aos produtores, sem condição de atuar de uma maneira mais plena. Um dos melhores serviços de extensão rural do país está aqui no Paraná, onde eu moro, em Curitiba. E aí, o que acontece? E não é bom, é um serviço que não é bom. Conheço vários colegas extensionistas, converso com eles, né? E é considerado um dos melhores do país. Então, está destruída, eu não consigo entender, é incompreensível, é surreal, como eu comentei logo no início. Viu? Esse modelo integrado da CEPLAC é, de fato, um exemplo, é um modelo exemplar, que se mostrou efetivo e absolutamente funcional. Durante muitos anos, né? E o que é mais importante, professor Ivan, nós não podemos desconstruir o que a ciência nos apresenta, né? O que os anos desta parceria, ciência, pesquisa, pesquisa, extensão, assistência, propuseram para o desenvolvimento da região cacaueira, e aí com influência muito grande em outras culturas também, né? Porque quando a gente fala do cacau, é bom até para nossos espectadores entenderem que nós não estamos falando simplesmente de um fruto, de uma cultura específica, nós estamos falando daquela cultura que consegue dar ramificação a inúmeras outras. Quando a gente trabalha dos sistemas consorciados, nós podemos trazer, como você falou, o pasto não é inimigo do cacau, muito pelo contrário, ele pode vir a ser um extremo aliado, os dois. A fruticultura, na sua diversalidade, todos os processos de cultura do nosso sistema, tem a cultura do cacau como um aliado. E tudo isso foi fruto do trabalho da pesquisa, o trabalho da extensão, o trabalho de uma assistência. Sem vocês, sem o legado deixado por vocês, não há como se ter um pensamento tão evoluído ao ponto de chegar a uma monilíase e as pessoas em território nacional e as pessoas terem tanta tranquilidade, incluindo os nossos gestores, né? Os atuais gestores, de dizer monilíase não vai criar problema, não é um problema, né? Por que não é um problema? Porque a ciência foi desenvolvida a tal ponto, desde o processo da vassoura, para que nós hoje pudéssemos assistir à monilíase de uma maneira calma. Por quê? Porque a ciência foi desenvolvida. Não é isso. É claro, olhar para o mundo, olhar para a construção do mundo, para distintas construções tecnológicas no mundo, e não admitir que a ciência é fundamental é uma barbaridade. Inclusive sobre a questão da monilíase, na verdade, não é problema, ela pode ser problema. Então, ela precisa estar atenta e precisa ter uma instituição como a CEPLAC fortalecida, né? Ou seja, todo um sistema de pesquisa fortalecido. Porque também é apenas um discurso que tem pesquisa, que tem alguma coisa, mas no final não tendo suporte para que o pesquisador possa atuar na sua essência, na sua plenitude, de nada adianta. Né? Então, você precisa realmente mostrar que há um interesse nacional de dar o suporte necessário à pesquisa. Não é? Então, nesse caso específico aí do cacau, da monilíase ou outras doenças que possam vir de outros países, inclusive, né? Nós precisamos estar com um sistema de pesquisa muito bem ativado, fortalecido, né? Para identificar e tentar buscar soluções para evitar que se transforme realmente em um problema, né? E uma gravidade para uma cultura tão importante como a do cacau. Exatamente. E o Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais esse ano aconteceu em São Paulo, né? Que é um estado, na cidade de Piracicaba, que é uma região que vem crescendo e vem mostrando muito
muito direcionamento para essa questão de preservação de consórcios. Fala um pouquinho exatamente do porquê desse ano, pela primeira vez, o estado de São Paulo, a cidade de Piracicaba, foi selecionada, né, para sediar este evento. Bom, entre as várias propostas que nós recebemos, é, é, todas muito interessantes, mas nós avaliamos no âmbito da direção executiva da Sociedade Brasileira que Piracicaba teria toda a condição, exatamente por estar dentro de um estado do Porto de São Paulo, com toda uma estrutura, com toda uma diversidade de sistemas produtivos, né? Com a diversidade de ofertas de produtos e toda uma estrutura que dá suporte a esse processo produtivo, pudesse ser exatamente o local ideal nesse momento para a gente poder fazer esse chamamento, essa divulgação, né? Porque os olhares para São Paulo são sempre muito fortes, né? Em relação ao que acontece lá. Então, essa foi a decisão, e, em função disso, realmente, as coisas estão acontecendo. Pela primeira vez, nós conseguimos fazer, ancorado nesse congresso, uma reunião internacional, né, um evento paralelo que aconteceu no primeiro dia, era uma reunião executiva, uma reunião fechada, né, com 22 pesquisadores e pessoas influentes desses países da América do Sul, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, e também da Argentina. E com o suporte, aí havia como convidado e suporte a Agência de Cooperação Alemã, GIZ. O diretor-geral da GIZ estava junto, né? E também pessoas da América Central. Mas, então, conseguimos fazer isso porque São Paulo nos permitiria essa ancoragem, vamos dizer assim, mais segura, mais eficiente para esse momento, né? Então, até sexta-feira, nós devemos já ter definido também qual vai ser o lugar do próximo Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, a 13ª edição. Que Já temos maravilha! propostas. Que maravilha! E estaremos aqui acompanhando de perto todo esse processo, porque é sempre muito importante estarmos diretamente conectados com temas tão enriquecedores para o desenvolvimento socioambiental e econômico do nosso país. Muito obrigada, professor Dr. Ivan Crespo, presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais. O congresso acontece até o dia 17, né, com temas muito vastos relacionados a esta questão, a esta temática, e vamos seguir acompanhando e divulgando essas ações. Muito obrigada, professor, por essa brilhante entrevista aqui para o Papo Produtivo. Muitíssimo obrigado, Cariana, pelo convite. Foi um prazer, foi uma alegria poder estar participando do seu programa, viu? E fazer comentários sobre a área agroflorestal. Tecnologia essa, talvez uma das mais importantes que se tem hoje para o mundo, para contribuir em termos mundiais. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Coisa boa! TV Cacau, construindo conteúdos com fruto do conhecimento.